Olá, aqui é a Helga. Nós estamos realmente, a cada dia, mais vigiados por essa inteligência artificial. Hoje uma pessoa escreveu na área de comentários do meu canal: Cara Helga, houve infiltração de agentes soviéticos na Igreja Católica décadas atrás, inclusive promovendo pedofilia e homossexualismo. Você já fez vídeo a respeito desse assunto? E eu dei uma resposta por escrito e não falei com ninguém, não falei alto, quero dizer. Dei uma resposta dizendo-lhe que já li vários livros sobre essa subversão, um deles tendo sido o livro da Bella Dodd, School of Darkness, mas que nunca tinha feito um vídeo específico sobre esse assunto. Bom, passou o tempo e em um determinado momento eu recebo uma sugestão de vídeo do YouTube. E era um vídeo do Michael Voris, do Church Militant, sobre esse assunto exatamente, a infiltração da Igreja Católica, citando a Bella Dodd. Eu fiquei impressionada porque eu pensei, nossa, que coincidência! O Michael Voris está falando hoje desse assunto, exatamente no dia em que alguém me pergunta sobre o tema na área de comentários do meu canal. Que grande coincidência! Não, mas quando eu vou ver o artigo, é um artigo de 16 de setembro deste ano, de 2019. Quer dizer, um artigo velho já, digamos assim. O que aconteceu? A inteligência artificial do YouTube, claro, detectou o tema na área de comentários do meu canal, um tema sobre o qual eu escrevi, dando resposta ao meu interlocutor, e me sugere o vídeo. Essa é só uma anedota, como se diz. O tema realmente é este. Eu vou aqui falar sobre a infiltração da Igreja Católica, tomando por base exatamente esse artigo excelente do Michael Voris em seu Church Militant. Duas coisas chamam a atenção aqui. Uma é que realmente eu li esse livro da Bella Dodd e o Michael Voris, a cita no artigo. E também ele faz referência a Alice von Hildebrand, que é a esposa do Dietrich von Hildebrand, um católico que quem segue meu canal desde a época do sínodo já sabe quem é, porque eu trouxe a leitura de um artigo acerca do entendimento de Dietrich von Hildebrand sobre o celibato dos sacerdotes. E um terceiro motivo pelo qual eu decidi ler esse artigo é que hoje eu subi ao meu canal um vídeo de um sacerdote em batina dançando freneticamente junto com umas cheerleaders em um ginásio, em uma high school norte-americana. Fui muito insultada por esse vídeo, como sói acontecer. Muita gente que não quer ver a verdade prefere insultar, dizer que eu sou mentirosa, dizer que eu tô com fake news, que eu estou colocando fotografias manipuladas, que eu estou inventando notícia, que eu estou trazendo notícias de meios fake news. Todo tipo de coisa as pessoas dizem para evitar confrontar a realidade, que, vamos e venhamos, é realmente dura, mas é necessário fazer frente a ela, porque o católico não pode ser morno. Lembrem-se de Apocalipse 3, 15, 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Comecemos a leitura do artigo que eu quero trazer aqui hoje. Como eu dizia, foi publicado no dia 16 de setembro de 2019 por Michael Voris no Church Militant, sob o título A Igreja foi infiltrada e está perto de ser derrubada. Enquanto a igreja na América, nos Estados Unidos, continua no caminho da ruína, surgiu uma discussão em alguns setores sobre os repetidos relatos de que o que levou essa bola a rolar sobre tudo isso foi uma conspiração comunista na década de 1920 para colocar jovens agentes comunistas em seminários católicos. Todos os relatórios apontam para uma mulher, a ex-membro do Partido Comunista Bella Dodd, que contou a numerosos indivíduos e a grandes grupos essa história específica, que pouco depois de chegar ao poder na União Soviética, Joseph Stalin comunicou-se com partidos comunistas em vários países para infiltrar-se na Igreja Católica. Segundo Bella Dodd, ele instruiu especificamente
que os rapazes devessem ser, pelo menos, imorais e preferencialmente homossexuais ativos. Foi exatamente isso que a estimada Alice von Hildebrand, esposa de Wilhelga de Dietrich von Hildebrand, que meus inscritos já conhecem de um vídeo que eu subi durante o sínodo, foi exatamente isso que a estimada Alice von Hildebrand disse à Church Militante há 3 anos em uma entrevista exclusiva. Bella Dodd havia se convertido à fé católica devido ao bispo Fulton Sheen e tornou-se amiga e confidente dos von Hildebrand. Uma tarde, em casa dos Hildebrand, em Nova York, quando Dietrich lamentava o estado das coisas na igreja, Bella Dodd explicou-lhe como tudo havia começado. Alice von Hildebrand disse ao Church Militant, abre aspas, Stalin, logo após chegar ao poder, ordenou que seus camaradas invadissem os seminários católicos com jovens que não tinham fé nem moral. Agora, os casos ideais, homossexuais. Obviamente, você não supõe que alguém... Bem, é muito mais complicado, você sabe, ter um caso com uma mulher. Mas, se você é homossexual, e então foi uma missão trágica, Bella Dodd declarou publicamente, repito, publicamente, que durante os 20 anos de atividades para os comunistas, ela recrutou cerca de 1.100 jovens. Fecha aspas. Volta a falar Michael Voris nesse artigo que eu estou lendo e cuja tradução eu mesma fiz. Portanto, há um pouco de debate sobre se a história de Bella Dodd é verdadeira ou não. E, francamente, não há como sabê-lo. O que se sabe é que ela contou a um grande número de pessoas. Um casal do Texas até assinou uma declaração juramentada que o Church Militante recebeu, testemunhando que Bella Dodd, contou-lhes tudo isso. Além disso, como você acabou de ouvir, ela também contou aos von Hildebrand. Outras pessoas também vieram a público dizer que ouviram Bella Dodd transmitir a mesma informação. Portanto, não há dúvida de que ela alegou que tudo isso era verdade. O que está sendo debatido é se a afirmação dela é verdadeira. Como dissemos, não há como saber de uma maneira ou de outra. Não depois de tantos anos desde a atividade relatada. No entanto, o que podemos fazer é olhar para o estado atual das coisas na igreja e perguntar: a história tem pelo menos alguma plausibilidade? A resposta para isso é um retumbante sim. E é sim porque é um fato simples e inegável que ideias marxistas e comunistas tornaram-se comuns na igreja, especialmente entre o clero e a hierarquia, especialmente neste pontificado. Os comunistas se infiltraram na igreja? Absolutamente, sem dúvida. Começou com Bella Dodd e seu papel? A resposta a essa pergunta, nesse momento, não importa mais, além da curiosidade histórica. O Church Militante soube, com exclusividade, e relatou no início deste ano que, logo após a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos estabeleceram uma rede de centros de doutrinação, mais de 30 no total, em toda a Europa. O Church Militante comunicou-se com o ex-agente comunista da Polônia, que foi um dos instrumentos no estabelecimento dos centros. Um desses centros ficava em St. Gallen, na Suíça, no mesmo local em que o agora morto e corrupto cardeal Daniels disse especificamente que a conspiração para eleger Jorge Bergoglio para o papado foi traçada há muitos anos. St. Gallen também é o lugar que Theodore McCarrick visitou pela primeira vez em sua juventude, e não apenas onde permaneceu por um ano inteiro, mas também ao qual voltou ano após ano durante décadas. Foi McCarrick a potencial planta comunista, ressuscitada por esse Papa, amigo do socialismo, que chegou a um acordo entre a China comunista e o Vaticano e que trouxe tanta miséria aos católicos chineses. Soubemos que a teologia da libertação, a abordagem maligna da cristologia condenada explicitamente por São João Paulo II, e que agora está rugindo sob esse pontificado, soubemos que a teologia da libertação foi plantada na América do Sul por agentes da KGB, especificamente para minar a Igreja Católica. Para quase todo o mundo, toda a ordem jesuíta converteu-se em uma ou outra forma de marxismo, e fiel à forma marxista, está usando sua vasta rede
de mais de 300 faculdades e universidades para envenenar as mentes dos jovens e produzir jovens socialistas. O fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, disse especificamente que, para os ideais de Marx se espalharem pelo mundo, a Igreja Católica teria que ser destruída. Agora, ouvimos do Vaticano ataques quase ininterruptos contra os americanos politicamente conservadores e teologicamente ortodoxos, acusando-nos de ser capitalistas gananciosos, racistas, xenófobos, causadores da mudança climática, odiadores dos imigrantes. O Papa Francisco chegou ao ponto de dizer recentemente que congratula-se com os ataques aos americanos. Infelizmente, a atual vogue do Vaticano é ecoada quase diariamente por bispos covardes de mente fraca nos Estados Unidos, que continuam a pressionar os pontos de discussão do Partido Democrata, que agora está passando pelas dores de converter-se em um partido socialista, uma conversão não completa ainda, mas quase. É por isso que os debates democratas até agora têm sido tão barulhentos, à medida que o grupo socialista mais jovem está assumindo cada vez mais controle e os membros da velha guarda, como Joe Biden, estão lutando ferozmente entre si. Muitos bispos dos Estados Unidos estão em sintonia com os socialistas democratas, e tanto aqueles bispos como aqueles democratas são fortemente influenciados por uma mistura de ideias marxistas, socialistas e comunistas, o que nos traz de volta a questão de Bella Dodd e de sua autoadmitida atividade de ter colocado agentes do Partido Comunista Americano, 1.100 no total, em seminários católicos, começando no meio para o final da década de 1920 e continuando por aproximadamente 10 anos. Quase 100 anos após o lançamento da atividade relatada, o que temos? Uma hierarquia altamente corrupta e imoral, com profundo envolvimento no mundo homossexual, destruindo ativa e passivamente os dogmas da Igreja, corroendo a fé em quase tudo que é católico, semeando dúvidas e confusão, abraçando calorosamente a política socialista em um grande número de questões, fechando acordos com governos comunistas que resultam em horrores para os católicos nesses países, sentados no topo de um império virtual de mentiras, enganos e encobrimentos em literalmente milhares de lugares ao redor da Igreja Universal. Esse mal comunista que se infiltrou na Igreja está presente em quase todos os locais que você pode imaginar, até uma enorme porcentagem de paróquias locais. As universidades católicas não são mais católicas. Os hospitais católicos não são mais católicos. Os bispos católicos rejeitam a tradição católica. O flagelo comunista foi solto no recinto. Bons padres que permanecem autenticamente católicos são perseguidos ou precisam esconder-se para escapar do alcance dos seus superiores que desejam silenciá-los porque não se inclinam aos preceitos marxistas, comunistas, tão dominantes na igreja e na cultura. Um aviso aos fiéis católicos. Quando o comunismo, o marxismo e o socialismo ganham controle significativo o suficiente, a igreja acaba sendo atacada e perseguida, pois o objetivo do comunismo é dominar o mundo, que é o mesmo objetivo da igreja. A única diferença são as armas empregadas. Os comunistas usam mentiras e violência. A igreja usa a verdade e a paz. Estamos em momentos importantes, nunca antes vistos, e os católicos fiéis precisam entender exatamente o que está acontecendo aqui. E assim termina o artigo do Michael Voris, publicado no Church Militant no dia 16 de setembro de 2019, sob o título, em inglês, The Church has been infiltrated and is close to being overthrown. Nada mais pelo momento, obrigado por estar aí e até meu próximo vídeo.